Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal que é o Crochê. Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente. Nós não vamos fazer nenhum passo a passo. Um dos nossos inscritos pediu que a gente fizesse um vídeo ensinando a ler gráfico. Que hoje em dia, com essa pandemia, todo mundo tá querendo fazer algo, né? E tem pessoas aprendendo o crochê, mas ainda estão assim presas aos vídeos do YouTube e quando querem fazer as suas próprias receitas, baixar os gráficos da internet, encontram um pouquinho de dificuldade. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os nossos inscritos, principalmente aqueles que estão acompanhando os nossos vídeos, deixando sugestões. Esse inscrito entrou em contato com a gente pedindo esse vídeo, mandou foto de trabalhos que ele fez usando nossos vídeos. Nós ficamos muito felizes. E se você ainda não é um inscrito, não perca tempo. Logo nós vamos ter muitas novidades aqui no canal. Para começar, olha, eu peguei uma revista antiga aqui e eu vou pegar um gráfico pequeno pra gente estudar. Esse aqui tá bom, olha só. Eu fiz aqui, no caderno, olha, uma anotação dos principais pontos, para a gente poder entender esses pontos. A corrente, normalmente, ela é listada nos gráficos como uma argolinha aberta, né? É o formato de uma correntinha. Se a gente fosse desenhar uma correntinha, a gente faria assim, né? O ponto baixíssimo, ele é um pontinho, às vezes achatado, às vezes ele é bem uma bolinha mesmo. O ponto baixo, ele é representado normalmente ou por um sinalzinho de mais, né? Ou por um T pequenininho. O ponto alto, ele é representado por um T com um corte. O ponto alto duplo por um T com dois cortes. O que significa isso? Sempre que a gente vê um T ou num gráfico, o número de cortes feito no T é o número de laçadas que eu vou pegar na agulha para iniciar o ponto. Olha, por exemplo, eu tô aqui com uma argolinha que eu fiz de correntinhas e eu vou fazer 3 pontos aqui só para iniciar 3 correntinhas para ir como se fosse iniciar um ponto alto. E aí, olha só, quando eu faço um ponto baixo, eu tenho um T, mas eu não tenho nenhum corte. Então, eu, sem pegar laçada nenhuma, eu vou passar a agulha lá por baixo, pegar uma laçada e puxar. Então, ponto baixo sem corte nenhum. Ponto alto, ele tem um corte, então eu pego uma laçada, vou lá para baixo e pego outra e volto tirando 2 de cada vez. E o ponto alto duplo? Olha, eu tenho 2 cortes, então eu pego 2 laçadas na agulha, vou lá embaixo, pego outra e volto tirando de 2 em 2. Ah, mas e se tiver um ponto triplo? Um ponto triplo vai ter 3 cortes. Então, ele vai ser um T com 3 cortes. Pode ter ponto quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente. Sempre que eu ver um T, o que eu tenho que saber? O número de cortes é o número de laçadas que eu vou dar na agulha. Ó, então, aqui eu dei 3 laçadas do ponto triplo. Então, vai ficar um ponto mais alto do que o ponto alto duplo. E assim por diante.
Agora, tem algumas coisas que é importante a gente saber. Toda vez que a gente tem um T ou a gente tem o sinal de mais, a pontinha é onde eu prendo o ponto. Então, essa pontinha, ó, eu fiz uma bolinha preta aqui, é onde vai prender o ponto no trabalho. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, olha, quando a gente vê um gráfico assim, olha, esse é um trabalho que foi feito de forma circular, né? Depois acabou formando um quadrado aqui, mas ele foi feito trabalhando ao redor, né, de um início circular. Então, olha, eu tenho aqui um T e eu tenho ele aqui de ponta cabeça. Então, o ponto, o finalzinho do T aqui é sempre a base do ponto. Isso aqui mostra que eu vou começar o trabalho em forma circular. Então, vamos fazer esse pequeno trabalhinho aqui? Aqui, olha, eu tô vendo, tem uma setinha aqui indicando o início do trabalho. Deixa eu tentar colocar um pouquinho só de zoom aqui. Aqui, olha só. Tem uma setinha indicando o início do trabalho. E aí, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Um, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aí, olha, tá vendo que tem um pontinho aqui? O que que isso indica? Que eu vou fechar o meu círculo aqui de correntes com um ponto baixíssimo, onde na primeira corrente que eu tinha feito. Então, prendi com ponto baixíssimo. E depois disso, olha, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que é o modo clássico de subir uma carreira com um ponto alto. Essas 3 correntes são equivalentes a um ponto alto. Depois disso, olha, eu vou fazer 1, 2. Má notícia para os canhotos. Os gráficos, geralmente, 90%, são feitos sempre em sentido anti-horário, que é o sentido dos destros. Mas nada impede de você fazer um trabalho em sentido horário usando o mesmo gráfico. Então, fiz mais 2 correntes. E aqui, eu tenho um T com um corte só. Então, é um ponto alto, uma laçada. Um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, mais as 3 correntes. Ficou assim. Eu tenho, então, os 7 pontos altos, mais as 3 correntes, que são o equivalente a um 8º ponto alto aqui, e fechei a carreira. E a próxima carreira? Olha aqui, tá me mostrando como se fosse 3 pontos altos, mais um T só. E agora, o que que significa isso? Quando eu expliquei que a pontinha aqui embaixo é sempre a base do ponto. Faltou ainda falar que a trave do T, o travessão aqui do T, ele indica o fechamento do ponto. Então, quando eu tenho, por exemplo, um fechamento com um só ponto de base, e eu tenho 2 alças aqui com um corte, isso significa que eu vou fazer o quê? Eu vou
puxar uma laçada. Primeiro eu subir aqui o meu ponto para poder mostrar para vocês melhor. Espera só um pouquinho. Porque aqui no início da carreira não é um lugar legal para eu explicar isso. Então, vou explicar aqui no próximo grupinho. Na verdade, ali no nosso gráfico são 3 abinhas aqui, o meu T, né? Cada uma com um cortezinho. O que que significa isso? Quantos pontos de base eu tenho? Apenas um. Então, eu vou começar, aqui no gráfico mostrou aqui que é no intervalo de 2 correntes. Então, eu vou pegar minha laçada aqui dentro do intervalo de 2 correntes, tô com uma laçada na agulha, busco a outra. Tirei 2 aqui da agulha, fiquei com 2. Eu vou fechar o ponto, fazer a próxima laçada aqui? Não, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um fechamento só. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar outra laçada, começar outro ponto alto e deixar em aberto. De novo, a minha terceira aba. Puxo a laçada. Pego outra lá embaixo. Trago uma vez. E aí, sim, olha, depois que eu fiz as 3 abas, é que eu vou fazer o fechamento do ponto. Então, eu tenho um fechamento só. Tá vendo? Isso aqui a gente chama de pontos altos fechados juntos. Então, eu tive 3 pontos altos, só que eu fechei uma vez só. Tá vendo que aqui em cima ficou uma correntinha só? Aqui, ó, uma correntinha só para os 3 pontos. Então, isso é o equivalente a esse desenho aqui no gráfico. Ah, mas e se tivesse aqui 5? Com um fechamento só? A mesma coisa. Eu faço 5 vezes o ponto, sempre deixando a última laçada na agulha para fechar tudo de uma vez. Outra variação disso é quando acontece o seguinte, eu vou desenhar aqui porque no gráfico não tem. Imagina que eu tenho aqui, olha, nesse gráfico, né, eu tinha os pontos altos e aí aqui eu tinha 2 correntes. 2 correntes, outro ponto alto. E aí, eu tinha o seguinte, olha. Eu tenho 4 pontos altos de bases diferentes. Lembra que a extremidade aqui é a base? 4, só que eu tenho um fechamento só. É a mesma coisa, vão ser 4 pontos altos fechados juntos, só que a base deles é diferente, olha. São 2 aqui no primeiro espacinho e 2 no próximo espacinho. Olha, então, eu tenho aqui na agulha a minha laçada, que é a que sempre fica do início do ponto, 1, 2 dos 2 primeiros pontos altos que estão aqui, nesse primeiro espaço, 1, 2 dos 2 pontos altos que estão aqui no segundo espaço. Isso também são pontos altos fechados juntos, olha só. Ele afunila aqui. E é representado dessa forma aqui, olha. É o mesmo ponto fechado junto, porém, ó, a extremidade de baixo indica onde eu vou puxar a laçada inferior para prender o ponto.
O que mais que falta explicar para vocês? Ó, aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer 2 pontos altos, só que esses, ó, são fechados separados, né? Cada um tem seu fechamento. Então, 2 pontos altos dentro desse arquinho de duas correntes. Faço 2 correntes e faço mais 2 pontos altos dentro desse mesmo arquinho de 2 correntes. Então, deixa eu mostrar aqui, olha, como que ficaria isso daqui na prática. É a mesma base, né? Ó, a base tá saindo do mesmo lugar. Então, 2 pontos altos aqui dentro da mesma base. 2 correntes, mais 2 pontos altos dentro dessa mesma base. Então, assim, o ponto faz um lequezinho, tá vendo? O ponto faz um leque. E é sempre assim, pessoal. Isso aqui, olha, por exemplo, é um picô. Essa representação gráfica aqui é um picô. O que é um picô? Nada mais é do que 3 correntinhas prendidas com um ponto baixíssimo na primeira. Né? Então, sempre que você vê esse sinalzinho aqui, olha, é um picô. Como que vou fazer aqui na prática. Mas, olha, tá vendo que não muda? São 1, 2, 3 correntes, que é o nosso sinalzinho aqui, olha, de corrente. 1, 2, 3. Presas por um ponto picô na primeira corrente. Então, um ponto baixíssimo, desculpa. Então, eu volto aqui. Nesse caso, seria no meu ponto alto, porque a base das minhas 3 correntes é o ponto alto. Mas, se for prender na primeira correntinha, é assim, ó. Um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Acho que eu saí fora, né? Desculpa. Ó, vou fazer de novo aqui, pra garantir. Não prestei muita atenção aqui na tela. 1, 2, 3, ponto baixíssimo aqui na base. Isso aqui é um ponto picô, que é exatamente a representação gráfica dele. 3 correntes presas com um ponto baixíssimo. Se vocês verem algum gráfico que tem algum ponto diferente, que vocês não entenderem o que é, pode mandar mensagem pra gente, manda um direct lá no Instagram, no nosso Instagram, canal Que é o Crochê, que a gente responde rapidinho pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse é um vídeo apenas dos pontos mais básicos. Tentei mostrar aqui algumas variações, né? Mas qualquer dúvida, manda um direct pra gente no Insta, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos os que estão acompanhando os nossos vídeos, aos inscritos, ao pessoal que, embora não esteja inscrito, ainda assim está acompanhando. E espero que tenham gostado dessa aulinha de hoje. Até a próxima!